Hoje eu quero convidar vocês para mergulhar direto comigo para o coração de um dos meses mais conhecidos e, paradoxalmente, menos compreendidos do mundo, que é o Ramadã. Provavelmente você já deve ter ouvido falar do mês do Ramadã, tão importante para os muçulmanos e para a fé islâmica, para o Islã. Mas o que chega para a imensa maioria das pessoas é que o Ramadã é um mero jejum, é um ficar sem comer, sem beber, do nascer do sol até o pôr do sol. Sim, o jejum está implícito ali no mês do Ramadã como uma tônica, mas reduzir todo o Ramadã, ou a sua simbologia, mitologia, ritualística, a essa mera restrição de comida, de alimentação e bebida é ficar na superfície. Seria como dizer que o oceano é apenas um monte de água salgada. Porque se a gente mergulhar nessa água salgada, aí a gente vai perceber que há uma cosmologia inteira, uma arquitetura do universo ali operando nos meandros do Ramadã. E a ideia nesse vídeo, nesse episódio de hoje, é justamente utilizar esse mês do Ramadã como uma porta de entrada para que a gente possa entender a própria fundação da cosmovisão islâmica. Eu sou Paulo Henrique Lopes, doutor em Ciência da Religião, e a minha proposta aqui com vocês é justamente encantar o mundo com conhecimento qualificado sobre religião. Então, se você se interessa sobre esse assunto e quer embarcar aqui conosco, já curte aí o vídeo, se inscreve no canal do Numinário, porque a nossa proposta aqui é justamente abordar esse tema tão fascinante que é a religião, o fenômeno religioso, de uma maneira não proselitista, de uma maneira neutra, com rigor acadêmico e, acima de tudo, sem perder o encanto que este assunto merece. Vamos lá? Bom, para começo de conversa, a gente precisa fazer uma pergunta básica envolvendo o Ramadã. E se a prática do jejum, tão conhecida durante esse mês, não for apenas uma regra, um protocolo a ser seguido? Mas e se o jejum for uma forma de ancorar o ser humano na própria estrutura do universo, segundo a cosmovisão islâmica? E aí, logicamente, para a gente entender o que isso significa, a gente precisa retroagir ao que estava acontecendo lá nas áreas, na região da Península Arábica, que transformou, afinal, esse mês lunar em um evento de proporções cósmicas, divinas, sagradas. Notem, o que é fascinante aqui é que para a gente entender o Ramadã e o seu jejum, a gente precisa voltar para um próprio marco zero histórico e geográfico da religião islâmica, do Islã, da religião muçulmana. E é um ponto muito específico. Estamos falando aqui do ano de 610. Durante o 9º mês do calendário lunar islâmico, que é justamente o que tem o nome de Ramadã, o profeta Mohammed estava lá em um retiro espiritual. Ele se isolava numa caverna no Monte Hira, que fica ali nos arredores da cidade de Meca, para orar, enfim, para jejuar e fazer a sua conexão com Deus. E foi ali, justamente ali, no meio desse silêncio absoluto, nessa privação, que a tradição muçulmana, o Islã, relata que houve o rompimento do tecido da realidade material finita. É um evento literal para a teologia islâmica. O que isso significa, esse rompimento? Nada menos do que o anjo Gabriel aparece e se aproxima do profeta Mohammed ali no monte e faz um comando imperativo para o profeta. Leia, ou também pode ser traduzido como recite. Mas recitar o quê? Recitar as primeiras palavras, ou os primeiros versos
do Alcorão, da palavra revelada de Alá. Você entende que esse evento não é apenas uma inspiração vaga, não é aquilo que a gente chama que os artistas têm, né, de inspiração, não. Esse momento em que o anjo Gabriel ordenou para que o profeta Mohammed começasse a recitar o Alcorão é o estabelecimento da revelação do que os teólogos muçulmanos chamam de wahy, o estabelecimento de uma comunicação direta, tangível, entre o infinito, divino, sagrado e o mundo finito. É um processo em que o profeta Mohammed começou a receber a palavra divina. Imagina só, o impacto do divino entrando em contato com o mundo, com uma pessoa, com um corpo humano. Inclusive foi descrito pelo profeta e pelas suas testemunhas ali como algo tendo um peso ontológico esmagador. O que quer dizer isso? Um peso físico mesmo. As palavras do Alcorão, da recitação e da revelação eram e são esmagadoras. Há, inclusive, relatos históricos documentados de que, por exemplo, se a revelação que veio estando em curso durante algum tempo, se essa revelação feita pelo profeta Mohammed ocorresse enquanto o profeta estivesse montado em um camelo, por exemplo, o peso da mensagem que estava sendo recebida ali por Mohammed era tão extremo que as pernas do camelo simplesmente cediam. O camelo ajoelhava ali com Mohammed em cima e, consequentemente, com as palavras de Alá. O camelo caía de joelho na areia. Não só isso, tem relatos também que uma vez o profeta Mohammed estava recitando a revelação do Alcorão e a perna do profeta estava encostada na perna de um companheiro seu. E aí o que aconteceu ali? O peso transferido foi tão colossal que esse companheiro achou que o osso da sua própria perna fosse estilhaçar, tamanha era a força dessa revelação. É uma metáfora visual. Por quê? Porque ela mostra o choque entre a fragilidade humana, a fragilidade da finitude diante da imensidão do divino que irrompe no mundo, né? O que Mircea Eliade, inclusive, chamaria de hierofania, da manifestação do sagrado na história. Hieros, sagrado, fania, fenômeno, não é? E aí, essa imagem do peso real da palavra no contexto aí da revelação ajuda muito a gente aqui a entender a gravidade de tudo o que viria a se seguir desde então. Inclusive para a gente entender como o Ramadã se torna um dos meses mais emblemáticos, sagrados para o Islã. E, obviamente, foi uma construção que foi sendo feita, né? Por exemplo, no dia 20 do Ramadã, que é esse mês do calendário lunar, agora, nesse mês que corresponde ao ano de 630 do nosso calendário, ocorre a famosa conquista de Meca. O que aconteceu? Depois de muitos eventos ali, o profeta vai retornar à cidade de Meca, vai entrar no grande santuário ali, que é onde está a Kaaba, né? E vai tocar a pedra negra e declarar a grandeza de Deus. E o mais interessante aqui é a gente pensar que este ato central desse retorno do profeta Mohammed a Meca e essa declaração da grandeza de Alá, de Deus, ali na Pedra Negra, não é apenas uma vitória, digamos, territorial, de reconquista da cidade. Não. Vai ser também uma afirmação teológica que o profeta Mohammed traz. Porque pensa bem, até então aquele santuário estava abrigando dezenas de ídolos diferentes. A purificação daquele espaço feita
pelo profeta Mohammed, quando ele faz esse elogio ao único Deus, marca então o fim da idolatria na religião, o fim de uma possibilidade de um politeísmo e estabelece ali no plano físico, geográfico, o conceito mais importante de toda a teologia islâmica. É aí que nasce o monoteísmo absoluto, o Tawhid, para o Islã, para os muçulmanos. E o Tawhid é a fundação de tudo. O Tawhid significa um monoteísmo, que não é apenas dizer que existe apenas um só Deus. É isso também. Mas essa ideia de unicidade é muito mais radical, porque é uma unicidade inflexível. Por exemplo, a gente tem na Sura 112 do Alcorão, que resume isso de uma forma muito cristalina. É uma surata que chama a sinceridade ou monoteísmo puro, né? E ali vai se dizer que Deus é único, que não gera, que Deus não foi gerado e que Deus não tem paralelos. Não há analogias a ser feita com a divindade. Mas imagina só, isso em um contexto relativamente politeísta ou mais flexível vai criar um grande dilema ali para os estudiosos e para os filósofos que vão vir depois desse monoteísmo radical declarado, né? Que diz que Deus é único, que Deus não foi gerado e que não tem paralelos. Porque eles vão pensar assim, peraí, se Deus é tão infinitamente único, se Deus é inalcançável e separado de tudo que a gente conhece, vem cá, se ele é tão assim totalmente outro, como é que um ser humano, como o profeta Mohammed, conseguiria ter qualquer tipo de relação com ele, com a divindade? Não é? Como que esse totalmente outro conseguiria entrar no mundo e, mais do que isso, ser compreensível pela mente humana tão limitada diante do absoluto? E é aí que a gente tem os teólogos clássicos, né, que vão debater exatamente esse paradoxo aí por séculos a fio no contexto muçulmano. Por exemplo, de um lado, a gente tem aqueles que defendem a transcendência, que defendem sim essa necessidade de separação da divindade e do mundo, né? Numa necessidade de afirmar que Deus, sim, está completamente além da nossa compreensão. Deus é um eterno que está completamente além do tempo, fora do espaço, e não tem nenhuma semelhança com qualquer coisa criada. Eles vão defender isso, né? No Sura 42.11 vai ser dito assim: nada é como ele. Isso vai, obviamente, reforçar aquela crença fundamental do Tawhid. Deus é um absoluto que gera tudo e não é gerado. Mas vocês entendem que é justamente nessa separação absoluta que entra aquele paradoxo, né? Poxa, se a transcendência for tão radical, como é que é possível fazer uma conexão entre esse absoluto com o mundo? Como é possível preencher esse gap entre um Deus totalmente à parte do tempo e do espaço com o tempo e o espaço humanos, não é? E é aí que, em outro lado, entra o conceito ou a ênfase na imanência. Uma crença muçulmana que Deus, Alá, pode adquirir forma humana ou um antropomorfismo, digamos assim, e a essência divina pode ser materialmente incorporada, ela pode ser corporificada. Quer dizer, Deus, o eterno, o absoluto, pode se revelar por formas mundanas, finitas, humanas, corpóreas. Entendem o que está em questão aqui? Porque se a divindade for apenas uma abstração vazia e distante,
a religião vai perder o sentido prático e, inclusive, objeções vão ser feitas à revelação do profeta Mohammed. Mas também, se for defendido que o Deus pode assumir atributos finitos, físicos, espaciais, temporais, vão falar assim, mas como que algo de finitude pode abarcar a infinitude, não é? E aí uma das justificativas ou de uns argumentos mais fortes de que Deus pode, Allah pode incorporar esses elementos finitos é de que o próprio Alcorão vai descrever Deus com vontade, vai descrever um Allah que perdoa, um Allah que ouve. Inclusive, tem uma passagem no Alcorão que diz que para onde quer que uma pessoa se vire, ali vai estar a face de Deus, ou seja, o rosto de Deus. Ainda que isso, todos esses verbos e substantivos, esses atributos sejam metafóricos, eles são uma antropomorfização relativa de Allah para que a gente dê conta de abarcar o absoluto. Entendem? O grande motor da teologia muçulmana, então, era justamente tentar reconciliar esse Deus incognoscível com a sua palavra, justamente com esse Deus que está próximo do ser humano, esse Deus que se mostra ou se revela ao ser humano, ou dentro de uma expressão islâmica muito forte, de um Deus totalmente outro, mas que está mais próximo do ser humano do que sua própria veia jugular. Aí você pode estar pensando, mas por que a gente está pensando nisso tudo só para falar do Ramadã? Porque esta tensão teológica do Islã vai nos remeter a uma questão ontológica, ou seja, da própria criação do mundo e do tempo e do espaço feita por Allah. A partir do conceito de Tawhid, lembra, só existe um único Deus absoluto para o Islã, a gente precisa entender que não pode existir uma matéria eterna que antecede, então, Allah. Não há nada que antecede o Criador, uma vez que ele é fonte de toda a criatura, de toda a criação. Ou seja, o Islã defende a ideia de criação como, por exemplo, o monoteísmo judaico-cristão, uma criação que vem do ex nihilo, de uma criação a partir do nada absoluto. Antes de Allah não havia nada. A criação acontece, inclusive, atrás de um comando existencial, que em árabe significaria mais ou menos como seja, Em árabe, kun fayakun. Deus não está ali, então, no universo como que ele estivesse organizando pecinhas ali de Lego que já existiam, de uma matéria cósmica que já estava por ali flutuando. Ele é o originador, que é um dos 99 nomes de Allah no Islã. O originador. Isso significa que Allah é o criador incomparável que inicia a criação sem qualquer modelo prévio, sem qualquer ferramenta ou sem qualquer limitação de tempo e de espaço. Tudo que existe, desde as galáxias até o ar que a gente respira, segundo a religião muçulmana, isso tudo só passou a existir por um ato puramente intencional dessa divindade única e suprema. E aí, para a gente compreender a profundidade dessa criação, a gente precisa entender, inclusive, a noção muçulmana de tempo. Tá vendo? A gente vai chegando ali no Ramadã, que é um mês, Mas para isso a gente precisa, novamente, entender a noção muçulmana de tempo.
cá entre nós, é um dos meus tópicos favoritos, viu? Porque a noção de tempo, assim, é fascinante, porque no contexto muçulmano, no contexto islâmico, o tempo não se trata apenas de uma linha reta, sabe? Que começa quando o universo material aparece ou é criado por Alá e vai sendo uma sucessão de acontecimentos até o infinito. Não. A cosmologia islâmica fala de uma dimensão, inclusive, que antecede o tempo físico. Existia, segundo a teologia muçulmana, um tempo antes do tempo, um pré-tempo, um tempo, então, que não é esse linear que a gente está falando, é o tempo da divindade, o tempo eterno, ou, segundo os muçulmanos em árabe, azal. Me perdoem aqui a pronúncia, mas esse pré-tempo vai se referir justamente a essa eternidade, esse início sem início, a esse estado primordial, esse estado intemporal que existia antes da criação do universo e antes da criação desse tempo linear histórico que a gente conhece ou que a gente está acostumado a se relacionar, não é? O cronológico, o tempo cronológico. Nesse tempo atemporal, eterno, que vai além da nossa física, que ocorre, inclusive, segundo o Islã, um dos eventos teológicos mais, assim, bonitos e mais complexos, eu acho, narrados ali no Alcorão, que é justamente o pacto primordial. Por isso que eu estou caindo nesse lugar temporal, desse tempo sem o tempo, né, esse tempo eterno, porque foi ali que aconteceu um pacto primordial. E a coisa fica bastante interessante. No capítulo 7, do versículo 172 do Alcorão, o profeta descreve que muito antes de a terra ser formada, o que aconteceu? Deus reuniu as almas de absolutamente todos os seres humanos que viriam a existir. Se o mundo ainda não existia, quer dizer que ainda estava em potência. Mas Deus reuniu todas essas almas em potencial, né? As almas de todas as gerações que viriam um dia respirar na Terra, simultaneamente. E ali, nesse plano espiritual, nesse tempo anterior ao tempo, nesse plano atemporal, foi estabelecido um pacto entre Alá e todas as almas que viriam um dia existir no mundo. Como que foi esse pacto? A divindade perguntou a todas as almas em uníssono o seguinte: não sou eu o vosso Senhor? E a resposta de todas elas foi unânime, foi uníssono. Um tremendo, eterno, ecoante, revigorante, retumbante sim. Todas as almas que viriam um dia a existir responderam que sim, tu és o nosso único Senhor. Nós testemunhando. Pois é. Imagina só, então, as implicações disso para a forma como a gente vê a antropologia e a natureza humana aqui no contexto da cosmovisão muçulmana, islâmica. Muda tudo esse pacto. Por quê? Imagina só, me acompanha. Se todas as almas já reconheceram o divino nesse pré-tempo cósmico, antes mesmo da história e da criação vir existir, a teologia muçulmana deve concluir que o ser humano não nasce corrompido. Ele não nasce sobre o peso de um pecado original herdado. Entende? Onde eu quero chegar? Aqui é uma cisão muito grande que os muçulmanos têm com os cristãos, né? Não há, e com, né, o judaísmo também, não há uma questão de pecado original. Porque antes mesmo de virem a nascer, antes de nascer, a alma daquela pessoa já testemunhou e já se declarou submissa ao único Deus, não é?
Então, para o contexto muçulmano, a alma e a pessoa, né, o ser humano, ele vai nascer em um estado que a filosofia e a teologia muçulmanas vão chamar de fitra, que seria como uma disposição original em que cada pessoa nasce em um estado de pureza. É um monoteísmo natural. Como se a religiosidade muçulmana falasse assim, ó, todos nascemos monoteístas, todos nós nascemos testemunhando a unicidade de Alá. Então, assim, não se torna muçulmano, é-se muçulmano, não é? E aí, o que é preciso se fazer diante dessa condição é justamente buscar paz na lembrança de Deus, ou seja, a alma precisa relembrar aquilo que ela daquele pacto que ela já estabeleceu antes mesmo de vir a existir, né? E aí o problema é justamente que durante a vida os demônios, as perdições, os vícios vão tentando e vão desviando as pessoas dessa inclinação pura ou dessa pureza com a qual todos nós nascemos segundo a cosmovisão e a cosmologia muçulmana do Islã, né? E eu gosto de pensar nisso, nesse pacto primordial, como se fosse um sistema operacional. A gente vem com esse sistema operacional de fábrica, sabe? A gente vem intacto, a gente vem puros, a gente vem naturalmente inclinados a reconhecer o Deus ou Alá como o Criador, né? A narrativa corânica, inclusive, diz que nós somos formados a partir de um punhado humilde de lama, de barro, que justamente vai representar a nossa mortalidade e a nossa fragilidade física. Mas, desse mesmo barro que recebe o sopro do Espírito Divino, é que se dá essa fusão estrutural entre a lama mais básica, mais finita, mais imanente, mais frágil, mais assim, passageira, e o transcendente, mais elevado, absoluto, eterno, totalmente outro. Tá vendo como a gente ainda está operando naquela dicotomia do paradoxo entre o Deus totalmente outro e a imanência, né? O que há dentro do mundo, né? E isso tudo, gente, por que eu estou trazendo isso? Porque isso tudo nos leva a um ponto prático muito crucial, que é justamente o seguinte: como é que a humanidade, diante de toda essa cosmovisão e essa cosmogonia, essa cosmogênese, como é que a humanidade deve navegar pela vida para manter esse estado de pureza, mas ao mesmo tempo estando imersa ou sendo formado ou atravessado desse, entre aspas, corpo de barro, cheio de instintos, cheio de desejos, cheios de tentações, cheios de provações, não é? Tá entendendo aonde eu quero chegar com a questão do jejum no Ramadã? Calma lá. Diante desses instintos e desses desejos, o que a teologia muçulmana vai falar? Tá, como é que a gente pode, então, manter essa pureza, ou esse estado desse pacto divino? Para eles, é a razão. Sim, a razão na teologia muçulmana, no Islã clássico, desempenha um papel fundamental, não é? O termo em árabe para a razão é aql. E a etimologia dessa palavra, nos debates teológicos, ela é fascinante. A raiz da palavra, que significa razão no contexto muçulmano, tem a ver com amarrar, com atrelar. A imagem é a seguinte: pensa na corda grossa que os beduínos usam ali para amarrar a perna de um camelo, para impedir que o animal saia correndo descontrolado pela noite no deserto, que ele fuja, enfim, se perca no deserto, né, e se afaste ali do grupo. O instinto animal
precisa ser amarrado, contido, no campo moral, mas também no campo filosófico. E é justamente, olha só, é justamente a razão que vai funcionar como essa corda, essa contenção, essa amarração. A razão é a ferramenta intelectual que permite à pessoa amarrar seus instintos mais primitivos, suas raivas momentâneas, seus apetites, que a razão vai garantir um julgamento moral e coerente nessa vida em consonância com a pureza ou o pacto ou a relação perante Allah. Entendem? Essa metáfora do camelo atrelado pela razão, eu acho que ela é sensacional porque ela quebra justamente aquela falsa dicotomia que muita gente ainda carrega hoje em dia, sabe? De que fé e razão não se misturam, o que elas são coisas totalmente opostas e inclusive neutralizam uma outra, né? Não, para o Islã, a racionalidade não só é uma dádiva divina que atua como uma âncora, como ela é um atributo divino que vai ajudar, então, a pessoa muçulmana a purificar a sua intenção e impedir que essa pessoa seja arrastada por emoções superficiais, por tentações, por vícios superficiais, enfim, que se perca no meio desse grande deserto que é existir. Aí é que, enfim, eu queria chegar com vocês e fazer essa ponte para o nosso ponto de partida, que é o mês do Ramadã. Então agora, com toda essa cosmologia em mente, a gente pode entender, então, começar a perceber que o jejum não é apenas mais sobre privar o corpo ou passar fome, né? Como muitas abordagens sensacionalistas vão reduzir, né? Olha lá, vão passar fome durante um mês lunar inteiro. Lá para que isso? É uma restrição, é um masoquismo, né? É um sacrifício do corpo à toa, né? Olha só. Não. O jejum no Ramadã agora, diante disso tudo que a gente está vendo, vai entrar numa categoria muito mais específica. Ela entra, inclusive, no conjunto de leis islâmicas, presentes, sobretudo, nos compêndios de jurisprudência. O jejum, por exemplo, ele é classificado dentro de uma categoria que se chama Ibadá. É uma categoria de obrigações de adoração que todo muçulmano deve ter, focadas puramente na relação vertical do indivíduo com o divino. Lembra daquela dicotomia de estabelecer a relação entre o eterno e o temporal, entre o infinito e o finito? Enfim, essa relação, nesse contexto vertical, né, ela é mediada por uma jurisprudência. E a jurisprudência clássica traça uma linha bem clara desse tipo de relação divina vertical com as relações horizontais entre as pessoas. O que quer dizer isso? Enquanto a Ibadá são essas leis que regem uma relação do indivíduo perante Deus, a gente tem outro grupo de uma categoria de jurisprudências que são as leis que regem os contratos humanos, que são os contratos do direito civil, por exemplo, né? Que seriam tudo aquilo que regula a vida na sociedade, numa relação horizontal entre as pessoas. Por que eu estou falando isso? Porque antes de discutir o Ramadã, a gente precisa entender em qual categoria que o jejum ali no Ramadã entraria. E aí, em qual categoria você imagina que ele entraria? Nessa relação horizontal de uma jurisprudência entre as pessoas ou uma relação vertical que o muçulmano, a pessoa muçulmana, estabelece de si para com Deus, né? E aí que eu tenho que falar para vocês, os atos de adoração pura e o jejum ali durante o mês do Ramadã
são a forma máxima de adoração vertical. Pensa bem, porque jejuar é um ato completamente invisível, não é? Ninguém sabe, por exemplo, se você, durante o jejum, você foi ali, sabe, tomar um copo d'água escondido na cozinha, se você comeu um pedaço de pão quando ninguém estava vendo. Por quê? Porque não tem como comprovar o jejum externamente. Ninguém olha para sua cara e fala assim, ele está jejuando, né? Ele não tomou um copo de água, ela não comeu um pão hoje, né? Não tem como você comprovar externamente que você está jejuando e seguindo o jejum ali à risca no Ramadã. E isso é diferente, por exemplo, das orações, que no contexto muçulmano, você pode ver que alguém está orando, porque a pessoa se prostra em direção à Meca, né, faz a prostração lá, então você vê que está orando. Ou, por exemplo, quando alguém está exercitando a caridade, né, que é um outro ponto muito importante para o Islã. A caridade envolve doação de bem material, né? A gente pode ver a caridade sendo feita ou não, mas quando a gente está nesse contexto de privação de alimento, de privação de bebida, ou seja, em jejum, isso não é um pacto que pode ser encenado para as outras pessoas, não é algo que está no plano horizontal ali, não. É um pacto, o jejum íntimo, que deve ser sustentado unicamente pela consciência do muçulmano que sabe que durante esse jejum ele ou ela está sendo observado diretamente por Alá. Ou seja, se ele ou ela quebrar o jejum, pode ser que ninguém saiba, mas Alá vai saber. E é aí que a gente chega no propósito final de todo esse ritual de jejum no Ramadã. Inclusive, segundo os filósofos medievais, né? O propósito não é fortalecer apenas a comunidade, mas é reforçar e alcançar aquele estado primordial de ligação, servidão e testemunha consciente e completa a Alá. É ser transformado ou transportado àquele tempo primordial em que aquele pacto foi feito, ou pelo menos abrir esse canal tal qual o profeta, nós vimos no começo do vídeo, conseguiu abrir ali para receber a revelação e alcançar essa relação absoluta com o absoluto. Vocês entendem? Então, o jejum no Ramadã não é simplesmente a privação de comida, mas está ligada a esse pacto que passa pelo jejum, que é simbolizado, ritualizado pelo jejum, mas para se alcançar essa ligação absoluta com o absoluto. O jejum busca retomar e exercitar essa submissão a Alá, de acordo com o Tawhid, né? O único Deus. A pessoa que domina os seus instintos atuou como um microcosmo. A pessoa que domina seus instintos espelha os atributos divinos no mundo. Olha só, desde o primeiro verso revelado ao profeta Muhammad, no peso avassalador lá do Ramadã, tudo isso diz que as pessoas não estão à deriva aí no universo vazio. Ninguém, segundo a cosmovisão muçulmana, ninguém é uma poeira estelar aí resultante de um acidente probabilístico, viajando sem rumo num cosmo diferente. Não. As pessoas estão intimamente atreladas a um propósito estruturado. Estão lidando diretamente com o peso da palavra divina em suas rotinas comuns. O jejum no Ramadã é uma prática intelectual e espiritual completa que se manifesta no comportamento das pessoas durante esse mês do Ramadã. Entendem?
E para encerrar esse vídeo, esse episódio de hoje, eu queria trazer um último conceito que vai amarrar toda essa cosmovisão que a gente discutiu hoje. É um pensamento que emerge justamente daquela intersecção do pré-tempo com a nossa existência atual. Porque pensa bem, se a teologia clássica muçulmana nos diz que a alma de cada ser humano já testemunhou, já aceitou a soberania de Deus num pacto celestial lá antes da própria criação do tempo. Ou seja, se no princípio, para a fé muçulmana, para o Islã, eu e você, nós todas as almas dissemos sim, todos nós testemunhamos a existência e a relação e a subserviência a Alá, isso levanta uma questão monumental para nós agora. Ou seja, o processo de aprender e buscar conhecimento ao longo da nossa vida, incluindo esses atos imersivos como o estudo profundo da teologia ou a restrição dos instintos no jejum durante o Ramadã, tudo isso não seria para adquirir algo novo. Pelo contrário, se nós já sabemos, o jejum no Ramadã, por exemplo, seria o ato mais radical de memória de toda a existência. Ou seja, para o Islã, aprender a grande verdade do cosmos e descobrir o nosso propósito não passa, ao final das contas, de um processo íntimo de retomar a lembrança do que a nossa alma já sabia antes do início de tudo. E é por isso que essas práticas, como o jejum no Ramadã, é uma das práticas mais importantes. Por quê? Para que este caminho seja reafirmado, para que este pacto não seja perdido e para que essa memória primordial, aliás, num tempo antes do tempo, de uma ligação direta perante um pacto com Alá, não seja jamais esquecida. E aí, diante disso tudo agora que a gente escutou, o jejum no Ramadã faz mais sentido para você que não é muçulmano, ou para você que é muçulmano, reverberou junto com você? Incrível, não é? Eu sou Paulo Henrique Lopes, doutor em Ciência da Religião. E aí, então, se você gostou dessa nossa discussão, se inscreve aqui no canal, já deixa seu joinha e, é claro, dá aquela comentada aí no vídeo sobre qual parte você achou mais, que reverberou mais com você, qual parte ficou mais obscura ou qual parte você mais se encantou, pra gente começar um debate, uma conversa, uma prosa muito boa aí. No mais, te espero pro próximo vídeo e até já!